Olá, meu nome é Daiane Marques, sou jornalista do Meta News 360, o seu jornalismo imersivo. E você pode conferir o conteúdo, né, todo este conteúdo desta entrevista, utilizando os seus óculos de realidade virtual. Hoje a entrevista é com o Thiago Santos, diretamente dos Estados Unidos, ele que é empresário, né? Obrigada, Thiago, por participar desta entrevista, né, e falar um pouquinho da economia americana. Seja bem-vindo. Obrigado, prazer é todo meu. Ó, o Thiago Santos é um serial entrepreneur, é formado em publicidade pela Universidade Positivo de Curitiba. Logo que se formou, ele mudou para os Estados Unidos, trabalhou na Microsoft até 2002. Quando saiu, montou sua primeira empresa, né, de tecnologia com um parceiro. E já no primeiro ano gerou 3 milhões e meio de dólares em vendas. E em 3 anos acumularam mais de 30 mil novos clientes. Em 2016, ele vendeu a empresa, montou outras de tecnologia e em 10 meses geraram 1,5 milhão de dólares em vendas e mais de 10 mil clientes atendidos. Hoje é proprietário da Social Way, uma empresa de mídia que ajuda business do ramo financeiro e imobiliário a se manter no topo do mercado americano. Tiago, obrigada, viu? Vamos lá então. Vamos falar um pouquinho da crise, né, nos Estados Unidos, a crise mundial, né? Mas mais especificamente nos Estados Unidos, porque você está aí. O que está acontecendo aí na terra do tio Sam, Tiago, né? Tivemos pandemia, tivemos guerra, consequentemente, né, desestabilizou a economia mundial. E alguns especialistas em economia se arriscam em dizer que poderá abalar a hegemonia americana. Você que vive há tanto tempo nos Estados Unidos, vem acompanhando o desenrolar, né, dessa situação, como está o dia a dia? Aí nos Estados Unidos, com os americanos, enfim, como estão lidando com essas altas taxas de juros, que foram muitas, né, no último ano. Bom, como essa crise, né, a minha opinião com relação a essa crise é quase que perguntar qual crise, né, porque é uma crise fabricada, né, não é uma crise onde as pessoas não têm dinheiro, é justamente o contrário. A economia é tão forte, né, todo mundo tem dinheiro, está gastando, está investindo, está comprando, o que está gerando inflação. Então, é justamente por tentando controlar a inflação, né, para que o dólar não perca o valor, que o Fed, né, o governo e as instituições que controlam a economia americana estão tentando forçar, induzir essa crise para que as pessoas parem de gastar um pouco de dinheiro para controlar a inflação. Né, porque a inflação agora está o quê? Uns 8%, se não me engano, e não é bom. E do outro lado, né, da moeda, existem os outros, digamos assim, os inimigos que estão tentando montar, né, o BRICS para justamente bater o dólar. Então, é um momento que, se não cuidar, né, se a gente não induzir essa crise, o dólar desvaloriza, enquanto isso, China e Rússia, Brasil, Índia, South África estão montando, né, a própria moeda para combater isso. Então, existe sim esse risco com relação à dominação americana, porém, ao mesmo tempo, né, os Estados Unidos não está só sentado, parado, sem fazer nada. Né? Então, sim, é um risco real. É uma coisa que, né, as pessoas os outros países vão, eu acredito que, por exemplo, mudar para fora do dólar, fica dessa dependência do dólar, mas eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer. Não vai ser simplesmente tipo, tchau América, obrigado, né? Agora vocês estão ferrados. Eu acho que ainda vai ter que rolar guerra, seja guerra com tiro ou guerra econômica, né? Já está acontecendo entre os Estados Unidos e China. Então, eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer antes que falar tipo, os Estados Unidos, tadinho, né? Eles eram tão grandes e agora não são mais. Então, a crise que eu vejo é muito crise no noticiário, não necessariamente no dia a dia das pessoas aqui dentro dos Estados Unidos. Lógico, tem pessoas, tem indústrias que realmente estão sentindo, né? Tem indústrias que estão, né, extremamente fortes. Eu trabalho com muitos profissionais do ramo imobiliário. Com certeza, a gente sentiu um impacto na hora, né? Desde agora do ano passado, a taxa de juros subiu, a inflação, que na verdade para quem trabalha com
ramo imobiliário, mais do que a taxa de juros é a inflação. E isso está relacionado com os juros do financiamento de casa, né? Então, com a inflação alta, os juros subiram junto com isso, que é diferente da taxa de juros dos Estados Unidos, e agora está começando a descer, né? Então, a indústria imobiliária ela deu uma desacelerada, porém, pela falta de inventário, né? Não existe casa para vender nos Estados Unidos. Esse é o grande problema. Todo mundo já comprou e quem tem casa está segurando. Então, tipo, quem quer comprar a casa tem que ir lá e lutar com outra pessoa que quer comprar a casa. Então, continua bem aquecido, porque, né, a demanda, a procura e a demanda, a procura está muito grande. Tá? Então, e acaba valorizando os imóveis, né? Exatamente. Então, tipo, o preço de imóvel não cai, porque tem muita gente para comprar, pouca gente para vender. Mesmo com taxa de juros alta, ainda querem comprar, porque sabe que no final do dia talvez até caia um pouco, mas não vai cair muito. E vai só continuar subindo o preço, sabe? E, no outro lado, existem os investidores, né, tipo, corporativos, digamos assim, que estão comprando todas as casas disponíveis. Então, as pessoas mesmo, os americanos, estão não só disputando um com o outro, mas também disputando com investidores, né, corporativos, digamos assim, que estão pegando todas as casas para fora. Então, cada vez mais está ficando mais difícil de comprar uma casa e os preços não descem por nada. O que é uma das coisas que justamente mantém a economia forte. O setor imobiliário movimenta, né, a economia também, né, muito forte em qualquer país, né. E falando nisso, né, você comentou um pouquinho dessa coisa da oferta e da procura, falando um pouquinho sobre os impactos da crise para quem é imigrante. Está tendo falta de mão de obra de trabalho? Como é que está essa questão para quem é imigrante, né, aí nos Estados Unidos? Essa é uma coisa que me fez amar os Estados Unidos tanto, é a questão que você quer trabalho, tem trabalho. Não interessa a economia, ou estiverem falando na notícia, você quer trabalhar, você acha trabalho. Emprego é diferente de trabalho, né? Você quer um bom emprego? Talvez você vai disputar com um americano, né, que tem uma educação americana e tudo mais. Você quer trabalhar? Tem sorte. Nunca vai ver alguém que quer trabalhar e não consegue trabalhar. Você quer um emprego, que pode ser um pouco diferente, né? Mas, realmente, mão de obra é uma coisa que está extremamente difícil, não interessa em que setor, está sendo muito difícil de contratar. Os salários estão subindo justamente por causa disso. As empresas estão lutando uma com a outra, né, onde acabam pagando um pouquinho mais para tentar segurar o talento que eles acham. E realmente está difícil. E é um problema interessante de ter que lidar com um funcionário que sabe o valor deles, né? Que agora eles estão na hora de pedir pelo dinheiro. Então, o imigrante mesmo, o imigrante aqui nos Estados Unidos é famoso por ter aquele sangue no olho, de chegar para fazer acontecer, para trabalhar, sabe? Então, tipo, acho que não tem crise nenhuma para imigrante, pra falar bem a verdade. Tá, joia. E você acredita que os países, né, principalmente aqui o Brasil, depois dessa pandemia, dessa crise sanitária, né, e a crise agora com a guerra, deveria ter uma relação, eles deveriam ter uma relação de menos dependência, né, das superpotências, e assim ficar menos vulneráveis a essas situações, né, como as guerras, pandemia, enfim, que afetam globalmente a economia mundial? Sem a menor dúvida. Eu acho que, por exemplo, em 2008, o Brasil estava muitíssimo bem posicionado, né? Então, todos os países caíram e o Brasil, de repente, virou uma superpotência. E eu pensava, não é que virou uma superpotência? As potências caíram e o Brasil simplesmente não estava vulnerável a isso, né? Então, se posicionou muito bem. Lógico, várias coisas de errado aconteceram no Brasil, que perdeu a oportunidade, mas eu acho que agora o Brasil, me parece, está se posicionando de uma forma bem interessante, né? Um bom exemplo que eu vi acontecendo nos últimos meses foi, né, com relação à Rússia. Quando tudo aconteceu, a Rússia, né, com todas as sanções, sendo cortada da economia mundial, e o acordo que o Brasil fez com a Rússia antes disso para que tivesse acesso aos fertilizantes, né? Isso foi uma jogada que eu fiquei
parabéns, né? Muitíssimo bem feito. Também o fato do Brasil entrar para o BRICS, né? Tipo, Rússia, China, tudo mais, para montar essa moeda. Como brasileiro morando nos Estados Unidos, né? Eu me sinto às vezes mais americano até do que brasileiro, pelo fato de estar aqui quase a maior parte da minha vida aqui. Me dói um pouquinho, né? De ver tipo, oh, você está entrando para outro time, mas ao mesmo tempo, né? Como brasileiro, bora, né? Você tem que estar ali para você poder ter essa, né? Nessa queda de braço, você ter alguma coisa para batalhar, porque tem que ir para quem que tem o potencial de ganhar, no caso, né? Esse novo bloco está se formando. Então, eu acho que o Brasil já está se posicionando de uma forma de não depender tanto, o que é interessante, o que faz com que os Estados Unidos fiquem tipo, peraí, eu vou perder meu amiguinho ali na América do Sul, todas as Américas é meu ponto salvo, né? Tipo, my safe haven, né? E agora, de repente, o Brasil, que é um chunk, um pedação da América do Sul, vai mudar para virar amiguinho da China, da Rússia? Não. Vamos ver o que eles querem. Então, eu acho que o Brasil está ganhando um poder de negociação muito grande né, com relação a negociar com os Estados Unidos, se alinhando um pouco mais com isso. Me dói de ver isso, porque né, eu estou do outro time, mas eu acho que para o Brasil é um posicionamento muito bom. Muito bom, sabendo né, da potência que é o Brasil também, inclusive aqui para a América do Sul, né? Eles devem estar sentindo bastante. Tiago, agradecer a sua participação, obrigada né, por dispor do seu tempo, participar, falar um pouquinho da economia dos Estados Unidos. Agradeço imensamente mesmo essa entrevista. Prazer, todo meu. Obrigada. Bom, eu sou a Daiane Marques, jornalista do Meta News 360, o seu jornalismo imersivo. Muito obrigada e até a próxima.